Bom, meus amigos, nessa terceira aula vamos tratar da terceira fase do processo de recuperação judicial. Como eu disse para vocês na primeira aula, o processo de recuperação judicial, na sua fase inicial, ele começa com a petição inicial do devedor. O devedor tem legitimidade exclusiva para o pedido. O juiz defere o processamento da recuperação judicial, dessa decisão cabe agravo, e a partir da decisão de processamento da recuperação judicial, inicia-se a fase deliberativa. Nessa fase deliberativa, como nós vimos, o juiz nomeia um administrador judicial que simplesmente fiscaliza as atividades da devedora e faz a verificação de créditos. Além disso, nessa fase de deliberação, o devedor tem um prazo de 60 dias para apresentar o plano. Os credores, na sequência, são chamados para que votem a respeito do plano, se aprovam ou se rejeitam o plano apresentado pelo devedor. E se o plano for aprovado pelos credores nas 4 classes, o juiz profere a decisão de concessão de recuperação judicial, né? É uma decisão que vem prevista lá no artigo 58. No entanto, o legislador, e aqui eu faço menção para vocês, o legislador, ele fala que o devedor também deve apresentar uma certidão negativa de débito tributário, para que se mostre a empresa capaz não só de suportar as novas condições de pagamento das dívidas privadas, mas também de equacionar o passivo tributário. Ele precisa demonstrar que a empresa é viável, produzindo riqueza e produzindo emprego e produzindo produtos e serviços que gerem receitas para pagar não só os fornecedores, mas também o fisco. E aqui eu chamo a atenção de vocês para uma novidade desde o início do ano, com a previsão de várias medidas de parcelamento tributário durante a pandemia, depois com a transação tributária e agora também com a recente, com a possível alteração legislativa que decorrerá da modificação do regime tributário para as empresas em recuperação judicial, os devedores poderão ter uma transação e um regime de parcelamento mais favorável. Então, pensem nisso. O devedor, na negociação coletiva, ele precisa obter apoio da maioria dos credores em cada classe. Ele precisa da aprovação do plano em cada classe. Cada classe aprova o plano de acordo com as maiorias legais. Então, a decisão por maioria que vincula a minoria. Por isso que a gente fala que é uma negociação coletiva em que a decisão da maioria vincula a minoria. Mas ele também vai ter que fazer aquela negociação individual que eu mencionei, e no nosso caso agora que eu trato é a negociação com o fisco. Ele precisa tomar alguma medida de parcelamento ou de transação, porque do contrário não será concedida a recuperação judicial. Se concedida a recuperação judicial, essa decisão ela é título executivo judicial, né? Contra ela cabe agravo de instrumento. Então, os credores também podem agravar para o Tribunal de Justiça pedindo que seja reformada a decisão por ausência de que não tenha sido feito o controle de legalidade corretamente, que o quórum de aprovação na classe não foi aprovado, não foi obtido, que o plano tem alguma ilegalidade. Aliás, aqui é importante mencionar isso. O juiz faz controle de legalidade do plano, ele verifica se não há cláusulas ilegais. Sob o ponto de vista econômico, são os credores, aqueles que vão decidir se o plano deve ou não ser aprovado. Então é mais ou menos assim, aspecto econômico, quanto se vai pagar, de que forma se vai pagar, em quanto tempo se vai pagar, vendendo tais e quais bens, isso é objeto de análise dos credores no plano. Por outro lado, a legalidade de algumas cláusulas, se elas violam direitos de trabalhadores, se elas violam normas de ordem pública,
se elas extrapolam limites materiais de negociação, que é a autonomia privada, nós estamos aí, então, no âmbito da atuação judicial. Né? No âmbito da atuação judicial, o juiz faz o controle de legalidade. Bom, ao ser concedida a recuperação judicial, ao ser proferida a DCR, decisão de concessão de recuperação, o credor passa a ter um novo crédito perante o devedor. Por isso que a lei diz, olha, um efeito da decisão de concessão é a novação. No fundo, o que se busca é a alteração do negócio originário com o credor. Não com o credor individualmente. O devedor quer alinhar as novas condições de pagamento com a coletividade de credores. Então, quando se fala em novação resultante do plano, é porque a novação envolve a relação jurídica do devedor com os credores sujeitos. Então, se ele propôs para os credores da classe trabalhista o pagamento de 80% dos créditos trabalhistas em um ano, né, e esses credores trabalhistas concordaram e o plano foi aprovado com a decisão de concessão de recuperação, qual é o efeito material dessa concessão da recuperação? Desculpa, é que aquele crédito que era de 100 de um determinado credor passa a ser de 80. Esse é o aspecto jurídico que é importante ressaltar. Novas condições de pagamento são estabelecidas a partir do momento que o plano é aprovado. Então, é essa a intenção, a novação que o devedor busca ao apresentar um plano. Porque ele diz o seguinte, olha, nas condições originais, em que eu tinha que agora pagar, daqui a 2 meses, uma dívida de 5 milhões de reais, eu vou quebrar. Mas se vocês me derem um fôlego e permitirem eu pagar 1 milhão daqui a 1 ano, e o resto vocês me dão um desconto de 50%, em vez de pagar 4 milhões, eu pago 2 milhões, então vocês me dão um deságio de 50%, tudo bem, eu consigo daqui a 2 anos começar a satisfazer esses 2 milhões de reais. Então é uma questão do devedor mostrar para os credores que aquela forma de pagamento que ele está propondo é melhor do que a decretação da falência. Porque a decretação da falência seria, na verdade, manter as condições originárias de pagamento, mas provavelmente faltando dinheiro para satisfazer aquelas condições originais. Então, o credor, os credores nos seus grupos, nas suas classes, então estão diante dessas duas realidades, né? A realidade atual do devedor com a proposta de pagamento nos termos do plano e uma realidade da quebra, em que eles eventualmente podem ter uma situação muito pior do que aquela prevista na recuperação judicial. Mas isso é importante, um efeito da decisão de concessão da recuperação, DCR, é a novação. Bom, esta fase que se inicia com a decisão de concessão de recuperação, ela é chamada na doutrina de fase de cumprimento do plano. Alguns também chamam de fase de fiscalização do cumprimento do plano. Porque funcionaria assim, inicialmente o devedor pede a RJ, depois que é definido o processamento ele apresenta o plano, aprovado o plano ele tem que colocar em prática o plano, ou seja, ele tem que cumprir as obrigações previstas no plano. Eu acabei de dar um exemplo para vocês do crédito trabalhista, ele se propõe a pagar os créditos trabalhistas em 1 ano. Então, ele permaneceria em 1 ano, ele permaneceria sob fiscalização durante 1 ano, para que se verificasse o cumprimento desta obrigação prevista no plano neste ano. Tá? Até porque, se ele descumprir essa obrigação, seria convolada a recuperação em falência e os credores retornariam a ter as suas condições originárias de pagamento. No regime atual, o devedor fica sob fiscalização do cumprimento do plano em até 2 anos, da data da concessão da recuperação. Então, se for concedida a recuperação hoje,
ele fica sob fiscalização do administrador judicial, que verifica se ele está executando o plano corretamente, em até 2 anos. E se ele, por acaso, tiver alguma obrigação para cumprir dentro desses 2 anos e deixar de cumpri-la, a lei diz o seguinte: será convolada a recuperação em falência. Portanto, haverá uma quebra neste processo, porque você não cumpriu o plano prometido, e haverá, na sequência, a recuperação das condições originárias de pagamento por parte dos credores. Então vejam que é um jogo que a lei estabelece. Olha, devedor apresenta o plano, credores aprovam a novação. Nos 2 anos iniciais, se houver descumprimento do plano, os credores recuperam os seus créditos porque foi decretada a falência. Agora vejam, o que acontece na prática das recuperações judiciais? Nenhum devedor quer falir no biênio de fiscalização. Nenhum devedor quer se sujeitar à quebra e, portanto, eles começaram a estabelecer no plano que eles iniciam o cumprimento das obrigações depois de 2 anos. Então eles encontraram uma fórmula de burlar este período de fiscalização. Aí veio o Tribunal de Justiça de São Paulo e falou: vocês estão querendo burlar o período de fiscalização? Pois o período de fiscalização terá início do momento que se iniciar o cumprimento das obrigações. Ou seja, se o plano tiver um período de carência, o período de fiscalização de 2 anos só se inicia quando terminar o período de carência. Então vamos supor, o plano coloca que a primeira obrigação de pagamento será em 2 anos a contar da data da concessão. A jurisprudência do Tribunal de São Paulo, o período de fiscalização se inicia quando terminar o período de carência. Portanto, esse devedor ficaria até 4 anos sob fiscalização. Ficaria, então, causando um tumulto generalizado no poder judiciário. Então, nós já havíamos decidido algumas vezes no sentido de que seria possível, por negócio jurídico processual, estabelecer a redução do prazo de 2 anos, porque o interesse da fiscalização do cumprimento é dos credores. São os credores que confiaram no devedor e os credores que podem eventualmente estabelecer um prazo menor de fiscalização. Tá? Então seria muito importante permitir o negócio jurídico processual do devedor com os credores para que pudesse haver redução desse prazo de fiscalização. Agora, vejam o que foi estabelecido no projeto de lei que acaba de ser aprovado no Senado, embora ainda não tenha sido sancionado. Então agora, a partir do momento que o juiz concede a recuperação, ele pode manter o devedor em recuperação judicial. Ele pode. Então não é uma necessidade. Ele mantém o devedor em recuperação judicial se ele achar que é necessário. Então a manutenção do devedor em RJ não é uma necessidade. Além disso, o prazo máximo para o devedor permanecer em RJ será sempre de 2 anos, independentemente do período de carência. Então, prazo máximo de 2 anos, independentemente do período de carência. Então, se o devedor colocar no plano que ele começa a pagar os credores em 3 anos, paciência. Paciência, vai se encerrar em 2 anos a recuperação. Notem que encerrar o processo de recuperação não tem nada a ver com extinção das obrigações. Então, são situações diferentes. Isso é muito importante porque uma coisa é o processo, outra coisa são as obrigações. Tudo bem? Durante os 2 anos, se houver descumprimento de obrigação contida no plano, o juiz convola a recuperação em falência e com isso nós temos aí a possibilidade da condição originária de pagamento ser retomada. Vamos falar alguma coisinha agora sobre aquilo que geralmente se pratica nos planos de recuperação, atos que são praticados na fase de cumprimento. Então, por exemplo, vamos supor que um determinado devedor tenha muitos imóveis e para fazer pagamento aos credores ele precisa se desfazer desses imóveis. Essa alienação dos imóveis pode ser feita durante o período de cumprimento, se estiver prevista no plano a alienação dos imóveis. O adquirente não é sucessor do devedor. Olha que importante.
o adquirente do imóvel, quando houver leilão, proposta ou pregão para fins de alienação, ele adquire este bem livre de ônus. Ele não assume as obrigações do alienante, do devedor. Por que isso, gente? Porque se por acaso algum interessado tivesse que assumir as obrigações do devedor, ele não pagaria nada. Porque ele teria que fazer toda a análise dos riscos, das contingências para adquirir aquele imóvel. Ele teria que analisar, será que é só essa a obrigação que tem esse devedor? Será que são só essas obrigações contábeis? Será que não tem nenhuma obrigação ambiental? Será que esse imóvel não está contaminado? E as dívidas tributárias? Então, a dificuldade de transação, os custos de transação, como se diz, seriam enormes caso tivesse que o adquirente suceder o arrematante, adquirir o bem com todos os ônus. Haveria uma fuga da arrematação. Agora, com a inexistência da arrematação, do arrematante ser sucessor, claro que fica muito mais fácil, muito mais seguro para o interessado disputar o bem e arrematá-lo. Então, alienação de UPI por proposta, leilão ou pregão é uma forma inteligente, racional para alienação de bens e, com isso, maximiza-se o valor dos ativos, entra mais dinheiro para o devedor cumprir o plano de recuperação. Além disso, agora nós temos uma novidade, à qual eu me referi também, não é necessária que seja feita a venda de parte dos ativos e que o devedor fique com o mínimo do seu negócio, só para justificar que ele ainda preservou uma parte da sua atividade. Hoje é possível que haja a aquisição do controle de um negócio, a aquisição do controle de uma sociedade na recuperação judicial. Então a gente vai encontrar muitas vezes a recuperação judicial sendo utilizada como um mecanismo de preservação de empresa, mas que viabiliza a preservação pela alienação do controle. Então, alguém que alienará o controle não fará extrajudicialmente em razão dos riscos que o adquirente está por correr. Risco de sucessão, risco de ineficácia do negócio em caso de falência. Agora, é possível que essa venda integral da empresa como PI para o arrematante, não havendo sucessão, facilite essas vendas de controle em recuperações judiciais. Então, acho que nós teremos um novo movimento de recuperações judiciais que provoquem a alteração de controle, que utilize esse instituto para alienação de controle. Além disso, é preciso também ter uma cautela toda vez que essa alienação da UPI, essa alienação eventualmente da empresa, representar uma forma de esvaziamento patrimonial em detrimento dos credores não sujeitos, e aí eu estou falando daqueles que não estão sujeitos à RJ, os credores fiduciários e a Fazenda, nós teremos uma sanção. Então, se alguém estiver usando a RJ não para fazer a venda do controle legalmente, de forma transparente, com satisfação de todos os credores, mas para beneficiar apenas os credores sujeitos, violando os interesses do fisco e dos credores fiduciários e de terceiros não sujeitos, então, neste caso, a lei passa a ser muito rigorosa. Teremos a convolução da RJ em falência e o bloqueio dos recursos para satisfazer esses credores. Novidade, como eu disse para vocês, é a possibilidade de encerramento antes de 2 anos e também o encerramento que não dependerá da consolidação do quadro geral de credores. O quadro geral de credores nada mais é do que um resumo dos credores que existem numa RJ. Um resumo do total dos credores, do valor desses créditos e da classificação desses credores. Só que consolidar um quadro geral de credores significa você ter analisado todos os pleitos de inclusão de créditos, pleitos esses que podem ser feitos a qualquer momento. Mesmo 2 anos depois do pedido da concessão de recuperação,
a lei não impede que um credor faça a inclusão de um crédito recentemente julgado, por exemplo, na Justiça do Trabalho. Então, o que o legislador deixou claro? Não dependerá da consolidação do quadro geral de credores o encerramento do processo de recuperação judicial. Tá? Isto é uma forma de desburocratizar o processo, de permitir que o processo possa cumprir a sua finalidade sem ônus excessivo ao Estado. Muito obrigado a todos pela aula, pela paciência e até a próxima oportunidade. Um abraço.